Hola, bienvenidos a más una clase de español. En la clase de hoy vamos a ver los pronombres possessivos, que são aqueles pronomes em português que a gente fala meu, dele, dela, nosso. São pronomes para a gente falar que a gente tem posse de alguma coisa. Então hoje você vai ver como que é em espanhol e como utilizar ele para poder montar frases. Então, para começar, existe uma diferença do português para o espanhol quando a gente vai falar sobre pronomes possessivos. Por quê? No português, a gente fala a minha casa, o meu irmão, o meu pai, a minha irmã, então a gente fala o e a antes do meu e minha. Mas em espanhol não, em espanhol a gente vai tirar o e o a. A gente não pode falar el mi hermano, el mi padre, la mi casa, la mi hermana. Isso tá muito, muito, muito errado. Nunca, nunca, jamais diga isso. Então, quando a gente vai falar sobre o pronome possessivo, a gente só fala meu irmão, meu pai, que seria mi hermano, mi padre, mi hermana, mi casa. Então, a gente vai tirar o e o a, ok? Para você memorizar os pronomes possessivos, é muito importante que você já tenha memorizado todos esses pronomes bases do espanhol, como yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Por quê? Para se referir a esses pronomes, a gente vai mudar para o pronome possessivo. Então, nós temos mi, tu, su, nuestro, vuestro e su. Isso é para a gente falar de posses que estão no singular. Para posses que estão no plural, a gente utiliza mis, tus, sus, nuestros, nuestras, vuestros, vuestras e sus. Eu vou pedir para vocês pausarem, tirarem um print e ficar memorizando esses possessivos, porque é muito importante que você tenha memorizado muito bem na sua mente esses possessivos para a gente conseguir fazer os nossos exercícios. É muito importante a gente ressaltar o pronome sou, porque além dele ser utilizado para falar seu, sua, seus ou suas, a gente também pode utilizar para dele ou dela, deles ou delas. E nós também temos algo muito interessante que acontece no espanhol, é que se você errar um acento, pode ser que você mude totalmente o sentido da palavra. Por quê? Quando você coloca tu com acento, ele se torna o pronome você. Mas quando você coloca o tu sem o acento, a gente está falando teu ou seu em espanhol, que seria o pronome possessivo. Então, um pequeno errinho, ou então deixar de colocar o acento pode ser um erro fatal na sua prova também. Então, é muito importante vocês memorizarem. Agora, a gente vai fazer um pequeno exercício para você praticar tudo isso que você memorizou até agora. Então, se você ainda não memorizou, você pode voltar aqui, ó, tira o print. Pausa uns minutinhos para você ficar memorizando. E aí, agora a gente vai fazer o exercício, aonde você vai preencher nessas lacunas o pronome possessivo que está faltando. Por exemplo, yo tengo un libro. De quem que é o livro? O livro é meu. Então, se ele é meu, eu vou escrever es mi libro. Então, esse é o exercício que vocês precisam fazer. Pode pausar o vídeo agora para vocês fazerem tranquilamente o exercício que eu vou mostrar a resposta para vocês. Nosotros tenemos una casa. De quem que é a casa? A casa é nossa. Então, por isso a gente vai falar es nuestra casa. E aqui é muito importante a gente perceber que apesar que o pronome seja nosotros, com o, a gente vai utilizar o pronome possessivo para se referir à próxima coisa que a gente está falando que é nossa. Então, por exemplo, a casa está no feminino e está no singular. E é por isso que a gente fala es nuestra casa. A próxima frase. Ella tiene dos hermanos. Então, a gente está vendo aqui que a próxima palavra está no plural. E de quem que é o irmão? É dela. Então, como está no plural e o pronome é dela, a gente vai falar sus. Son sus hermanos. Aqui a gente precisa prestar atenção em uma coisa. Em português, a gente fala são os irmãos dela e não são seus irmãos.
Porque a gente utiliza são seus irmãos para o pronome você, né? Se eu estou falando aqui com você e eu falo são seus irmãos. No espanhol, você também vai utilizar para o pronome você, mas você deve utilizar também para os pronomes ele ou ela. Então, se você estiver se referindo a outra pessoa, você vai utilizar sus hermanos, sus libros, su coche, su casa para falar a casa dela, a casa dele. Então, eu sei que é um pouquinho estranho, mas se você fizer aqui, ó, esse exercício, você vai aprender e também vai começar a ser natural para vocês conforme vocês forem aprendendo mais o idioma. Agora a gente vai para o próximo exercício. Tu tienes unas llaves. De quem são essas chaves? Do pronome tu, ou seja, do pronome você. Llaves tá no plural, então a gente vai falar são tus llaves, porque tá no plural e a gente tá falando do pronome tu. Vosotros tenéis una idea. Então quem que é o pronome? Vosotros. Mas ideia tá no singular, então a gente fala es vuestra idea. Ellos tienen un perro. Então a próxima palavra tá no singular e a gente tá falando do pronome ellos. E olha aqui que a gente vai falar es su perro. Então, se eu fosse falar para vocês um pronome possessivo que vocês precisam praticar com muitas frases, é o pronome possessivo su. Por quê? A gente viu ele com o pronome elia e a gente utilizou aqui no plural. A gente viu no pronome ellos e a gente viu aqui no singular. E também tem essa questão, né, de falar dele ou dela em espanhol, que é bem diferente do português no dia a dia. Então, seria muito bom você praticar bastante o pronome sou. Mas não acabou por aqui os pronomes possessivos, porque nós vamos ver os pronomes possessivos tônicos, que são aqueles pronomes possessivos utilizados no final da frase. Então, esses pronomes que a gente acabou de ver são pronomes que a gente utiliza antes dos substantivos. Por exemplo, livro é substantivo, casa é substantivo, hermano substantivo, llaves, ideia, perro. Tudo isso é substantivo. E a gente utilizou esses pronomes antes dos substantivos. Agora a gente vai ver os pronomes depois dos substantivos, que ele acaba mudando na hora de falar. Então, mais uma vez, é muito importante vocês memorizarem esse quadrinho aqui inteiro para vocês conseguirem formar as frases de vocês de uma maneira hispânica, natural e nativa, não é mesmo? Porque é isso que a gente quer. Então, enquanto a gente utilizava mi e mis, agora a gente vai utilizar mio, mia, mios, mias. Qual que é a regra? Se o substantivo for masculino, a gente utiliza mio. Se o substantivo for feminino, a gente utiliza mia. Se tiver no plural, mios. Ou se tiver no plural feminino, mias. Tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros y nuestras. Esse aqui não mudou nada. Vuestro, vuestra, vuestros e vuestras também não mudou nada, mas esse aqui mudou. Suyo, suya, suyos e suyas. E aí a gente vai fazer um exercício para poder praticar tudo isso que a gente está aprendendo. Temos aqui o exercício, eu vou fazer o primeiro exercício para você ver um exemplo. Es tu problema. El problema es, em português seria, o problema é seu. Então, como a gente está falando do pronome tu, então a gente vai falar el problema es tuyo. Por quê? O problema ele tá no singular e o pronome é tu. Então, vamos lá. Pausa a aula rapidinho, vamos fazer o exercício, porque agora a gente vai corrigir. Son nuestras fotos. De quem que são as fotos? Las fotos son nuestras, porque é o pronome nosotros e está no plural, então por isso que é nuestras. É su decisión. Então quem que é o pronome? Ella. E a decisão ela tá no singular, por isso que a gente fala la decisión es
suya. Tá vendo que muda? Então, por isso que é muito importante a gente praticar também os pronomes possessivos tônicos. Son mis documentos. Quem que é o pronome? Eu. Tá no plural. Los documentos son míos. Porque tá no masculino. Es vuestra responsabilidad. De quem que é a responsabilidade? Es vuestra. La responsabilidad es vuestra. Então, eu espero muito que esse exercício tenha te ajudado. Se vocês quiserem, vocês podem fazer mais exercícios para poder praticar os pronomes possessivos. Tenta você fazer suas próprias frases em casa, faz em português e traduz elas para o espanhol. Por exemplo, esse computador é meu, esse caderno é meu, essa aula é minha, essa aula é nossa, essa casa é nossa, essa casa é da minha mãe. Esse carro é do meu pai. Então, tenta escrever essas frases em português e traduz elas para o espanhol, que assim você já vai praticar muito bem os pronomes possessivos. Muitas gracias por verem esta clase hasta el final e nos vemos na próxima classe.